Bíblia Sagrada. Leitura da Palavra de Nosso Senhor. Edição Ecumênica da Barça de 1972. Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 39. Narração Margarete Vital. As vestes pontificais e sacerdotais. Fez também Bezaleel de púrpura, de escarlata e de linho fino as vestes de que se havia de paramentar a Arão quando exercesse o seu santo ministério, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Fez, pois, o efude de ouro, de jacinto, de púrpura, de escarlata, tinta 2 vezes, e de linho fino retorcido, tudo tecido de bordados de diferentes cores. Cortou umas folhetas de ouro, que reduziu a fios muito delgados, para poderem entreter-se nos outros fios de diversas cores. Os 2 lados do efode vinham a juntar-se na orelha da extremidade superior. Fez o símbolo com a mescla das mesmas cores, conforme o que o Senhor tinha mandado a Moisés. Preparou 2 pedras cornalinas, que meteu e encastou em ouro, onde se viam esculpidos, segundo a arte dos lapidários, os nomes dos filhos de Israel. Ele as pôs nos 2 lados do efode como um monumento para os filhos de Israel, conforme a ordem que Moisés tinha recebido do Senhor. Fez o racional tecido da mistura de diferentes fios, como o efode, de ouro, de jacinto, de púrpura, de escarlata, tinta 2 vezes e de linho fino retorcido. Era quadrado e dobrado, do tamanho de um palmo. Pôs-lhe em cima 4 ordens de pedras preciosas. Na primeira ordem estavam um sardônio, um topázio, uma esmeralda. Na segunda, um carbúnculo, uma safira e um jaspe. Na terceira, um ligúrio, uma ágata e uma ametista. Na quarta, uma crisólita, uma cornalina e um berilo. Engastadas todas estas pedras em ouro, cada uma na sua ordem. Sobre estas 12 pedras estavam gravados os nomes das 12 tribos de Israel, cada nome em sua pedra. Fizeram-se no racional 2 pequenas cadeias de puríssimo ouro, cujos fuzis estavam enlaçados uns nos outros, 2 colchetes e 2 argolinhas de ouro. Puseram-se as argolinhas aos 2 lados do racional, e suspenderam-se delas as 2 cadeias de ouro que eles meteram nos colchetes que saíram dos cantos do efode. Todas estas peças ajustavam tão bem entre si, por diante e por detrás, que o efode e o racional ficavam presos um ao outro, apertados por cima do cingidouro e ligados estreitamente por umas argolinhas, pelas quais passava uma fita de jacinto, para não ficarem laxos, nem se desapegarem uns dos outros, conforme o Senhor tinha mandado a Moisés. Fizeram também os 2 artífices a túnica do efode toda de jacinto. Havia no alto dela uma abertura no meio, e uma orelha tecida à roda desta abertura. Embaixo, junto aos pés, estavam umas romãs feitas de jacinto, de púrpura, de escarlata e de linho fino retorcido, e umas campainhas de ouro puríssimo, que eles entresacharam com as romãs à roda da extremidade da túnica. Assim é que estavam entresachadas as campainhas de ouro e as romãs. E deste ornamento estava revestido o pontífice, quando exercia as funções do seu ministério, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram outro sim para Arão e seus filhos camisas tecidas de linho fino, mitras de linho fino com as suas pequenas coroas, calções também de linho e de linho fino, com um símbolo bordado de diferentes fios de linho fino retorcido, de jacinto, de púrpura e de escarlata, tinta 2 vezes, segundo a ordem que o Senhor tinha dado a Moisés. Fizeram mais a santa e veneranda lâmina de puríssimo ouro, e gravaram em cima dela, do modo que se escreve sobre as pedras preciosas, estas palavras: A santidade é do Senhor. Eles aprenderam a mitra com uma fita de jacinto, como o Senhor o tinha mandado a Moisés.
Entrega das obras. Assim se concluiu toda a obra do tabernáculo e da tenda do testemunho. Os filhos de Israel fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ofereceram o tabernáculo com a sua cobertura e com tudo o que tinha serventia nele: as argolas, as tábuas, os varais, as colunas, as bases, as cobertas de peles de carneiro tintas de vermelho e as outras cobertas de peles roxas, o véu, a arca, os varais, o propiciatório, a mesa com seus vasos e com os pães da proposição, o candeeiro, as lâmpadas e tudo o que para elas se havia mister com o azeite, o altar de ouro, o óleo destinado para as unções, os perfumes compostos de aromas, o véu à entrada do tabernáculo, o altar de metal com a sua grelha, varais e tudo o que ali servia, a bacia com a sua base, as cortinas do átrio e as colunas com as suas bases, o véu à entrada do átrio e seus cordões e as suas estacas. Não faltou nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado que se fizesse para o ministério do tabernáculo e para a tenda do concerto. Quanto às vestimentas de que os sacerdotes Arão e seus filhos deviam usar no santuário, os filhos de Israel as ofereceram também, conforme tinha mandado o Senhor. E Moisés, tendo visto que todas estas coisas estavam acabadas, os abençoou.